Salve galera, começando mais um vídeo com vocês, meu nome é Renan, esse é o canal Level Crypto e hoje nós iremos começar já falando da polêmica da semana, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, já deixa o seu like, eu vou compartilhar a tela com vocês e a gente já vai iniciar. Primeiro, pontos importantes, vamos falar sobre algumas notícias importantes também, que é interessante trazer aqui para vocês. E a gente já vai para os gráficos. Então tem coisas importantes para a gente olhar no gráfico. Acalmem o coração. Primeiramente, vamos ver o que está rolando aqui no mercado. Depois a gente vai falar gráfico de backpack, é muito importante para quem está investindo no projeto. Eu já vou começar por ela, porque eu quero deixar aqui minhas observações para vocês. Ontem eu coloquei um post já aqui no Twitter falando um pouquinho sobre o lançamento, né? Backpack, ela conseguiu entregar um airdrop muito porcaria. E eu já vi airdrops decepcionarem. Mas aparentemente o da Backpack, ele afetou, cara, basicamente 98% da base das pessoas que estavam farmando e utilizando a sua plataforma. Então, de fato, ele foi um airdrop totalmente abaixo do que ele deveria ter saído. E isso, na minha visão, e eu vou mostrar alguns dados para vocês aqui, foi unicamente estratégia do time. Não estou falando que eles acertaram e nem que eu estou apoiando a estratégia deles, porque eles com certeza já estão perdendo, muitas pessoas devem estar cancelando a sua conta da corretora, isso faz com que eles percam muitas pessoas da base deles, e para eles conseguir reaver essas pessoas é muito difícil, tá, pessoal? Então, é complicado, porque a Backpack ela tem grandes VCs por trás, e provavelmente isso foi decisão dos VCs. Eu não sei se isso partiu, ou se o Armani ele tem poder sobre isso. O Armani ele é fundador da Backpack. Eu não sei se ele tem esse poder de decisão. Então a gente viu muito FUD no Discord, muito FUD no Twitter, tem diversas pessoas desanimadas do mercado. E isso vai impactar os farms de outros airdrops. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso para frente, para vocês entenderem qual que é a minha visão e se eu continuo farmando ou não airdrops, tá? E quais deles eu acho que ainda faz sentido seguir farmando no mercado. Vamos lá, galera. Antes da Backpack, nós tivemos o airdrop da Lighter. Então, por que eu acho que isso aqui foi extremamente parte da estratégia deles? Não que tenha sido uma estratégia assertiva, eu teria seguido um outro caminho, porque quando você decepciona muitas pessoas da sua base, para você trazer essas pessoas de volta é praticamente impossível. Nós temos várias corretoras no mercado, tá? Eu sei que a Backpack ela pretende ter alguns diferenciais, como você poder investir em ações, como você participar de IPO, diversas modalidades diferentes que outras corretoras elas não têm ainda, mas elas podem passar a ter. Então, no mercado tão competitivo que é o mercado de corretoras, e você tem corretoras muito grandes, você tem corretoras muito bem estruturadas, eu não sei se esse foi o melhor caminho que eles escolheram. E aí você tem a outra coleção de NFT do Armani que está sofrendo bastante, porque tem um monte de gente vendendo abaixo do preço. A última vez que eu olhei, estavam vendendo por 8 Solana, uma coleção que há 5 meses atrás estava sendo vendido a 26, 33 Solanas mais ou menos. Então, galera, eu quero trazer uma informação para vocês aqui para mostrar. Eu peguei uma informação aqui, ó, da Lighter. Por que eu trouxe aqui a Lighter, pessoal? Porque a Lighter ela entregou o airdrop dela em dezembro. Na época que eu fui farmar a Backpack, a minha opção era duas opções que eu tinha. Eu poderia farmar a Backpack ou poderia farmar a Lighter. Como a Lighter já tinha começado um pouquinho mais, eu acabei não optando em farmar ela. O esforço que eu fiz para farmar a Backpack, se eu tivesse farmado a Lighter, só que não tem como a gente saber desse tipo de coisa, eu teria recebido muito mais, mesmo se o airdrop da Backpack tivesse vindo a 1 bilhão. Então, a 1 bilhão eu pegaria ali próximo dos 40, 50 mil dólares. Na Lighter eu tinha recebido muito mais do que isso, tá? Detalhe, galera. A Lighter, ela não
ela não cobrou fees durante o farm dela, durante a metade do farm dela, praticamente ela não teve fees, tá? Ou seja, você não pagava aquelas taxas caras para você farmar. A Lighter, ela arrecadou no último ano, então tá aqui, ó, taxas anualizadas, 54 milhões de fees arrecadadas. A Backpack, através aqui do ChatGPT, ela fez aqui um cálculo aproximado, ela fez o dobro. Talvez, eu dobro pelo mínimo, tá, pessoal? Eu tô jogando pelo mínimo porque foi feito um cálculo aqui, o ChatGPT ele fez uma estimativa, pegando ali a média das fees, a média do volume diário. Então ela fez aqui todo um cálculo para a gente chegar no valor da fee. E a Backpack ela fez no mínimo o dobro. Então, ou seja, se é uma corretora centralizada, com todas as licenças, com todos os produtos que tem, com a movimentação muito além do que a Lighter tinha, com a arrecadação de taxas muito além do que a Lighter tinha. Ou seja, ela movimenta, ela faz muito dinheiro, ela fez muito mais dinheiro do que a Lighter fez. E a Lighter ela entregou 700 milhões de dólares no seu airdrop com FDV de 2,5 bilhões. A Backpack ela entregou um airdrop de 50 milhões. Vocês estão vendo a diferença, galera? A Lighter entregou a Backpack entregou um airdrop de 50 milhões com FDV de 200 milhões, que agora nesse momento é um FDV que está, acho que 180, vamos lá, um FDV que está em 180, galera. Então, se a Backpack ela quisesse ter entregue um airdrop melhor para a comunidade, ela teria entregue um airdrop melhor. Porém, a gente tem VCs por trás e, galera, VCs são gananciosos. VCs são gananciosos. Eles não receberam tokens, eles não receberam alocação, mas eles recebiam parte das taxas. Eles recebiam parte dessas fees, tá? Além do equity que eles vão receber lá na frente, eles recebiam parte das fees. E aí, provavelmente, no momento da tomada de decisão, entregar um bom airdrop para o mercado, prover liquidez para esse airdrop, voltar a parte dessas fees que tinham ido para o bolso deles para o mercado, provavelmente a decisão deles foi não tirar essa grana do bolso. O momento do mercado também ajuda nisso, com certeza. Então, provavelmente, eles tomaram essa decisão, tá? E aí, eu não sei se foi uma decisão contra o que o Armani queria ou se o Armani também foi a favor dessa movimentação. De fato é que nós tínhamos uma plataforma com um potencial muito grande. Eu estou comparando aqui com a Lighter, mas são projetos diferentes, mas é só para vocês entenderem que dinheiro a Backpack tinha, usuários a Backpack tinha, TVL a Backpack tinha, ou tem, na verdade, apesar dela estar perdendo ali parte dos seus investidores. Eu acho que foi uma decisão extremamente ruim, porque ela vai começar a perder muitas pessoas, pessoal. E a cada dia que passa e você não tem, o time vindo conversar com a comunidade, apesar que o Armani ele estava respondendo ali no chat ontem, durante algumas horas ele ficou ali no chat do Discord deles respondendo, mas, cara, perguntas, respostas, assim, muito vagas. Hoje nós já temos de novo diversas pessoas ali insatisfeitas e reclamando e criando FUD novamente. Então, assim, eu não sei até quando o projeto vai apanhar. O fato é que quando a gente for olhar o gráfico do Bitcoin, a gente precisa levar em conta a possibilidade do Bitcoin, se ele vier muito mais abaixo, e em algum momento ele vai vir. Eu acredito que nas próximas semanas a gente vai ter o Bitcoin perdendo pontos importantes. Provavelmente esse projeto ele vai perder fundos e vai renovar novas mínimas. E aí você acaba piorando um pouco. Por quê? Porque você tem nesse momento, você não tem ninguém querendo comprar. Porque são cenários diferentes. Quando você entrega um bom airdrop e você tem uma estrutura diferente no mercado, os investidores eles olham e falam, cara, isso está interessante. O preço está fazendo uma estrutura interessante e a galera tá hypando, a galera tá chilando, o pessoal
pegou um bom airdrop, a galera tá satisfeita com o projeto, a galera vai seguir abraçando o projeto e coisa do tipo. Não é 100% da galera que abraça o projeto, né? Tem gente que tá só pelo dinheiro mesmo, e essa galera normal, essa galera sai fora, mas grande parte dos players que pretendiam não vender e seguir segurando sua alocação do airdrop, com esse tipo de atitude, provavelmente a galera vai zerar a banca, vai cancelar a conta na Backpack e não vai olhar mais para isso daqui. A gente está falando de um produto que saiu há 2 dias, então assim é muito novo ainda, mas a gente não tem um volume comprador, a gente não tem uma estrutura de compra. E quando você tem um ativo com tanto FUD, você acaba não tendo tantos interessados em comprar. E alguns interessados, eu estou em alguns grupos, inclusive grupos gringos lá de fora, algumas pessoas estão esperando preços mais abaixo, uma estrutura de alta mais interessante para poder comprar. Então você não tem um volume de compra, você não tem uma estrutura de compra ainda tão interessante, tá, pessoal? Bom, o que eu fiz? Por enquanto, galera, eu tô com minha alocação, que é essa daqui, que tá aqui na postagem, 100%. Cadê ela? Eu tô com essa alocação 100% em stake ainda. Que é essa alocação aqui. Ela ainda está 100% em stake, mas não vai ficar muito tempo em stake. Eu vou esperar uma estrutura um pouco diferente aqui no mercado, eu vou esperar para ver se o time vai comentar algo, vai falar alguma coisa, mas a gente não tem volume de compra, o interesse de compra, apesar da gente estar vendo o volume aumentando nos últimos dias, a gente tem muito mais volume vendedor aqui do que volume comprador, tá? Então a gente não tem ainda, aparentemente aqui, nenhum grande player fazendo algum movimento para que a gente tenha uma estrutura um pouco melhor e um pouco mais relevante. Então, a minha visão poderiam ter feito um bom airdrop? Poderia. Não fizeram. Agora vão perder grande parte aí dos seus apostadores, da galera que abraçou e farmou isso daqui. Colocou muita expectativa e eles tiveram, para mim, na minha opinião, uma decisão extremamente ruim. Tem gente que virou, eu vi muitas pessoas falando, mas é um projeto que não vale 200, que não vale 1 bilhão. Cara, acabei de mostrar para vocês aqui que era no mínimo o dobro das taxas da Lighter e a Lighter viu 2,5 bilhões. Então, sim, era um projeto que vale, é um projeto que ele já foi avaliado acima de 1 bilhão, é um projeto que está para ser lançado na Bolsa de Valores daqui a um ano, né? Normalmente, projetos, quando eles são lançados na Bolsa, eles valem acima de bi, né? Até 1 bilhão é considerado unicórnio, esses projetos eles amadurecem, depois eles saem na Bolsa de Valores, normalmente valendo muito acima disso, muito além disso. Então sim, cara, é um projeto que vale, é um projeto que tem licenças caríssimas, é um projeto que tem uma estrutura muito robusta, é um projeto que tem grandes parceiros de VC por trás. Então era um projeto que poderia sim ter entregue um resultado muito melhor para a comunidade e entregou um lixo de airdrop, infelizmente, tá? Agora, para quem quiser talvez especular no longo prazo, aí já seria uma outra história, mas para o longo prazo, para mim, não faria sentido comprar e investir no projeto nesse momento. Então, é realmente uma decisão difícil de se tomar em que fazer com a alocação nesse momento. Provavelmente, talvez a gente só veja esse projeto se mexendo ou entregando uma movimentação mais interessante quando tiver o stake travado 100%. Então, os primeiros 7 dias você não trava o stake. Depois dos primeiros 7 dias de lançamento, quando você faz o unstake, né? Expliquei errado para vocês, pessoal. Os primeiros 7 dias, quando você faz o unstake, ele libera no mesmo dia. Depois dos primeiros 7 dias do lançamento do airdrop, quando você vai fazer o unstake, ele leva 7 dias para ser liberado. Então pode ser que para que a gente veja uma movimentação um pouco maior aqui, talvez só depois dos 7 dias, vai depender bastante do movimento do próprio Bitcoin. Vamos lá, galera. Então, o Backpack é isso. Antes da gente mudar aqui nosso rumo, isso afeta os outros airdrops de Solana, porque muitos players vão olhar e vão falar, cara, a rede da Solana não tem airdrop que presta mais. Então não tem muita coisa interessante para que você possa olhar e acreditar dentro da rede da Solana, porque
airdrop após airdrop, é só mancada e é só furada. Eu não sei o que está acontecendo com os caras da infra da Solana, que os caras não conseguem entregar um bom resultado para a comunidade. Mas eu tô farmando ali a Pacífica e eu vou seguir farmando a Pacífica com um pouco mais de pé no chão, sem colocar muita grana ali, sem aumentar muito o capital que eu tô utilizando, porque acho que não dá para medir uma coisa pela outra, né? Pode ser que realmente venha uma bosta? Pode ser que também venha uma bosta e não surpreenda nada. Mas pode ser que os caras aprendam, né? Pode ser que os caras olhem e falem, olha só, se a gente não fizer algo realmente diferente, a gente não vai conseguir a atenção do mercado, de um mercado tão concorrido. Então pode ser que realmente algo seja diferente. E a Nado, né? A Nado tá bem difícil fazer pontos, mas eu acho que faz sentido, né? A Nado tem uma Kraken por trás, uma infra muito grande, uma infra muito relevante. Então acho que faz sentido seguir olhando aí para Nado e também participando do airdrop. Bom, nós estamos no jogo, né? A gente está dentro do mercado cripto e a gente precisa utilizar as ferramentas. Tem que saber a melhor forma possível de utilizar. Porém, galera, a gente segue, ó. A gente segue aqui fazendo muita coisa. Então, nós seguimos com várias abas de airdrops. A gente eliminou diversos airdrops, mas a gente segue com a nossa aba de operação. Então, a gente está aqui com as operações diárias dentro da comunidade, aproveitando, pegando ali operações, fazendo um bom resultado. A gente segue com a nossa área de airdrops, com principais airdrops aqui que nós estamos especulando. Eliminamos muita coisa, tá? Eliminamos muita coisa que a gente entendeu que não faria mais sentido, mas tem muita coisa que a gente segue farmando aqui, tá? Vamos lá. Bom, tem lista de espera para nossa comunidade. Primeiro link da descrição aí para quem quiser se inscrever na lista de espera. Entre nela que você vai ter suporte com tutores diferentes, com professores diferentes para te acompanhar nas suas tomadas de decisão, em compras de longo prazo, para esclarecer as suas dúvidas. Então, se você está no mercado investindo sozinho, precisa de alguém para te auxiliar, aqui dentro da comunidade você vai ter esse auxílio, tá? Se você não sabe o que comprar no médio e longo prazo, a gente também tem a aba aqui de compras holders, onde nós temos pontos de compra para os ativos e pontos de venda também, assim que o mercado virar e começar a entregar esses pontos de venda para a gente. Beleza? Primeiro link da descrição, lista de espera. A cada mais ou menos 45 dias a gente vai liberar 20 vagas aí para a galera que vai chegando. Por que a gente faz assim, pessoal? Porque a galera que chega, a gente coloca todo mundo dentro de uma sala, a gente tem um dia para essa galera iniciar, a gente faz uma call inicial ali de algumas horas com essa galera, explica 100% de como as coisas funcionam dentro da comunidade, a gente tenta alinhar vocês no nível próximo da galera que já se encontra dentro da comunidade e a gente entende que assim é muito melhor do que a galera chegar ali e ficar perdido, tá? Então se te interessa, manda uma mensagem aqui no chat ou o primeiro link da descrição. O primeiro link da descrição, o link da BingX. Mas tem um link, lista de espera. É só clicar nela e você vai colocar ali seu nome, seu e-mail, seu telefone e a gente vai entrar em contato com você assim que liberar as vagas. Vamos lá, galera. Então ontem nós tivemos, vou passar aqui 2 notícias importantes e a gente já vai para os nossos gráficos. Ontem nós tivemos a lei da Clarity Act lá nos Estados Unidos, ela andou, né? Ela deu um passo à frente e o mercado não gostou de algumas coisas, né? Acabou ali que não foi tão positivo assim para as stablecoins e nós tivemos a Circle caindo 20% no dia de ontem. E isso aconteceu porque os bancos eles estão batendo pesado para que não seja aprovado como o mercado cripto gostaria, porque as stablecoins criam uma competição muito grande com os próprios bancos. As stablecoins elas pagam yield e os bancos eles colocaram na mesa que se as stablecoins elas pagam yields e não pagam tributos, assim como porque os bancos, quando você vai lá e investe no banco, o banco ele te dá uma rentabilidade menor, porém os bancos ele tem que pagar impostos para o governo, ele tem custos sobre isso. Eles alegaram então que quando você investe
né? Se você é um investidor que tira capital do banco e traz para dentro da cripto, e você tem yield em cima da stablecoin, não seria justo com os bancos, porque as stablecoins elas não teriam impostos a pagar. Dessa forma, quanto à aprovação de yield nas stablecoins, foi dado um passo atrás. Então, por conta disso, as stablecoins acabaram, a Circle acabou caindo 20% no dia de ontem. Ah, mas por que a Tether não caiu? Porque a Tether não é listada em bolsa e ela não tem a ação dela, né? Diferente da Circo. E outra coisa, a Circo acabou tomando ali. Foram dois golpes no dia de ontem, porque a Tether, apesar dela não ter token, ela não tinha uma vantagem, tá? Frente aos investidores, como a Circle tinha, que era a sua auditoria feita pelas 4 principais empresas de auditorias nos Estados Unidos. E ela anunciou que vai fazer a auditoria com uma ou com as 4 empresas que fazem já na Circle. Então, era um diferencial competitivo que a Circle sempre colocava isso na mesa, né? É porque a auditoria que eu tenho, ela é feita pelas 4 principais auditoras dos Estados Unidos. E a Tether, apesar dela ter no site dela uma empresa terceira que faz a auditoria dela, não era dentro desse grupo ali que eles chamam de Big Four, né? Lá nos Estados Unidos. E agora ela vai ter a sua auditoria feita por essa Big Four. Então, galera, foi um choque grande para ela no dia de ontem. Ela acabou caindo 20%. A gente vai precisar ver aí quais que vão ser as cenas dos próximos capítulos. Então a Tether ela tá avançando. Pode ser que em algum momento a gente tenha ela sendo listada em bolsa. E a Circle acabou sofrendo ontem porque os investidores despejaram ela. Caiu de 126 para 100 dólares mais ou menos, 101, 102 dólares. A gente vai passar no gráfico dela para a gente dar uma olhadinha. Então, os bancos eles alegaram que se a Circle continuasse pagando essas stablecoins, né, continuasse pagando esses yields, elas precisariam ser vistas como bancos, então elas precisariam de pagar os impostos e ter regulamentações como os bancos têm. Isso acabou afetando bastante e fez com que elas caíssem, com que ela caísse aí 20% no dia de ontem. Outra coisa que trouxe bastante volatilidade para os mercados nos últimos dias, nos 2 últimos dias também, foi o Trump falando que tinha um acordo de cessar-fogo e que ele estava negociando ali com o Irã. Nas 2 vezes o Irã negou. E hoje, mais uma vez, o Irã recusou, aqui na verdade é a recusa, né? Parece que um terceiro, primeiro ele falou que eles não estavam negociando, depois teve um país, parece que o Paquistão levou a proposta para eles e eles recusaram aqui, ó. O Irã recusou a proposta de paz de cessar-fogo feita por Trump, com o Teherã apresentando as suas próprias condições para o fim da guerra. Ou seja, aparentemente nós temos o mercado ganhando tempo e a gente não vai ter aí o fim desses conflitos tão rápido, tão logo quanto a gente imaginava. E aí a gente começa a ter uma série de problemas, pessoal. Não vou entrar nisso aqui, que a gente iria para a parte mais de geopolítica, macroeconomia, mas nós temos vários países do Oriente Médio já fazendo ali uma espécie de lockdown própria para que eles consigam preservar combustíveis. Então eles estão já adotando trabalhos home office, estão proibindo postos de gasolina a vender os combustíveis que tem, eles estão fazendo rodízios de placa. Cara, tem diversas coisas sendo adotadas por países já avisando que vai ser muito mais longo do que imaginado esse tipo de conflito. E esse conflito sendo mais longo, a gente começa a ter uma probabilidade muito grande de recessão global, tá? Então, vários analistas já falando sobre isso. Agora, Larry Fink também já falando sobre isso, também em rede nacional. E isso começa a acender um alerta muito grande, falando que a gente pode ter o petróleo chegando próximo de 100 a 150 dólares. Isso seria uma crise mundial, tá, pessoal? Isso aí afetaria todos os países. Então, é interessante que vocês estejam preparados pelo que pode vir aqui pela frente.
Bom, para quem tiver com caixa, isso daqui vai ser provavelmente uma oportunidade muito grande de se comprar muita coisa barata no mercado, muitos bons ativos baratos no mercado. E é isso que a gente quer ter a oportunidade, né? Então, para quem fez o deverzinho de casa, para quem está preparado, vai ter oportunidade de comprar coisas muito mais baratas. Bom, ninguém quer uma recessão porque isso faz o mundo inteiro e as pessoas mais pobres sofrerem bastante, mas isso aqui acaba trazendo oportunidade para quem está crescendo patrimônio, para quem está querendo comprar bons ativos baratos. Então, a gente estuda isso aqui todos os dias e a gente precisa aproveitar essas oportunidades quando elas aparecem. Bom, dito isso, trago aqui as principais informações. Vamos para os gráficos. A galera já está... O pessoal da comunidade já tem essa análise lá, eles já estão de olho nessa estrutura que o mercado está se criando aqui. Deixa eu expandir isso aqui um pouquinho. Opa. Essa estrutura que o mercado está criando, a gente tinha um FVG aqui em cima, tinha um Fair Value Gap aqui em cima, e a gente testou ele hoje, nós buscamos essa região, buscamos liquidez em cima de topinhos anteriores, ainda temos uma liquidez aqui em cima, então o mercado pode mostrar força e pode querer vir aqui buscar essa região, mas aqui a gente já começa a ter uma estrutura muito robusta que o mercado precisaria romper ela para buscar essa zona de liquidez aqui em cima. A gente vai ter que acompanhar para ver se isso vai acontecer. Eu estou de olho nessa quebra de estrutura que nós tivemos aqui nesses fundos anteriores. Então o mercado quebrou uma estrutura nesse fundinho. Agora aqui embaixo nós perdemos aqui o fundinho bem levemente, viemos abaixo dessa região e viemos buscar o respiro de toda essa pernada, de baixo. Então existe uma grande chance da gente confirmar isso daqui e já vir para baixo. Então, como eu mencionei com vocês anteriormente, com todas as coisas que estão acontecendo aí no nível geopolítico, na macroeconomia, a gente não tem um cenário tão favorável, tá, pessoal? O que eu venho comentando com vocês já há alguns dias é que nós estamos confirmando essa bandeira do mercado. Nós estamos confirmando essa bandeira do mercado. Quando a gente olha dados on-chains, a gente tem espaço para que o mercado venha mais abaixo. Então, o preço ele respeitou mais uma vez muito próximo dos fundos da bandeira. Nós tocamos aqui em cima, respeitamos essa região, só que agora a gente precisa vencer essa região de bloco que nós temos aqui, senão a gente confirma mais uma pernada para vir buscar fundos anteriores aqui que nós temos liquidez parados embaixo dessas regiões. Vamos lá, deixa eu trazer aqui para vocês, eu acho que está aberto aqui, zonas de liquidez importante que nós temos no preço. Bom, hoje cedo nós capturamos essa zona que estava aqui muito próximo dos 72, então que eu mostrei para vocês no gráfico, e a gente começa a ter somente liquidez mais relevante, galera, lá para baixo. No curto prazo, a gente ainda até tem uma região ali no 75. Só que quando a gente olha um prazo um pouquinho mais longe, a gente vai ver que a gente começa a ter liquidez só lá no 55. No curto prazo, para a gente que opera a curto prazo também ali na comunidade, isso aqui dá muita oportunidade. A gente consegue capturar aqui várias operações, mas a gente consegue ver que liquidez mais importante nesse momento é abaixo dos 60, que está brilhando aqui para a gente lá nos 56. Lá nos 85 nós temos lá uma região, não está tão interessante quanto essa aqui embaixo, mas pode ser que o cenário mude. Olha só o que eu comentei com vocês no 75, que é esse topinho aqui em cima. É essa região. Então a gente ainda pode segurar e o mercado vir buscar essa região. A gente tem que pensar que essa liquidez, elas trabalham como imã puxando o preço. Então a região que tiver mais interessante, o mercado ele pode demorar, mas ele acaba capturando ali essas regiões. Então são os pontos que a gente vai precisar de ficar ligado no curto prazo, a gente precisa ficar esperto. Aqui nós capturamos esse fundinho anterior, buscamos essa liquidez abaixo dessa região e agora a gente volta aqui em cima para capturar essa região aqui. Então, caso o mercado... Só que nós quebramos essa estrutura, né? Se eu considero essa região inteira, nós quebramos essa estrutura e agora a gente volta para capturar essa região. Então, pode ser que a gente confirme isso daqui hoje
e a gente faça uma puxada aqui. Beleza? E a gente quebra essa bandeira, confirma a quebra dessa bandeira e o mercado, caso isso aconteça, ele pode acelerar muito rápido. A gente viu quando aconteceu aqui nessa mesma região, o mercado ele acelerou muito rápido, confirmou aqui embaixo com um toquezinho, veio aqui embaixo, toque nessa região rompida e ladeira abaixo. Então é o que eu espero que aconteça, não sei se vai acontecer logo agora ou se a gente volta aqui em cima, busca essa região para depois ir lá embaixo. O que o mercado está observando muito é que se eu pegar aqui, vamos lá, deixa eu pegar aqui cripto, vamos pegar aqui o gráfico do Bitcoin. Ficou um gap para trás aqui em cima. Então, para quem opera gap, tá de olho nessa região, que é a região aqui dos 79, é a região dos 83. Então, para fechar esse gap, o preço teria que vir em 83 e 85. Então, tem uma boa parte do mercado que está de olho aqui nessa região. Então, pode ser que a gente venha, feche essa região aqui somente para depois o mercado seguir o movimento de baixa, tá? Então, ele teria que vir aqui, buscar essa região para depois ele seguir o movimento de queda. É outro ponto que a gente tem que ficar de olho. Não sei se vai acontecer, tá? Eu estou trabalhando em tempos um pouco mais curtos, zonas de liquidez, prestando atenção para ver se o preço vai recusar essas regiões. A gente não pode esquecer que o 55 vai puxar o preço para lá, porque por enquanto nós temos muita liquidez concentrada lá. Vamos lá. Gráfico da Circle. Bom, essa análise daqui da Circle, a gente tinha feito ela no sábado passado, antes do mercado, antes dessa notícia de ontem. Então esse desenho aqui ele já está aqui desde o sábado passado, porque a gente estava esperando o início desse padrão corretivo para poder comprar essa ação mais abaixo. A gente já compra e acumula Circle tem um tempinho. Eu vou levar em consideração esse possível retrocesso aí para as stablecoins, né, de não poder mais pagar yield. E aí, se isso acontecer, as stablecoins elas realmente serviriam somente como um ativo de liquidez, né, para você estar ali momentaneamente no ativo estável, enquanto você sai de um ativo, vende e recompra um outro ativo, não para você dolarizar parte do seu patrimônio e deixando ali para gerar yield. Então, acho que isso aí a gente tem que reconsiderar. Então, a Circle ela também tinha quebrado essa estrutura anterior, fazendo uma puxadinha de alta, e agora a gente estava esperando esse respiro dela que começou a fazer no dia de ontem por conta daquela grande puxada ali dos 20% de queda. Então, eu espero ela aqui em cima, próximo do 89 aos 80, e aqui eu vou considerar novas compras para ela, dependendo aí do cenário que a gente tiver no mercado, tá? Vamos lá. Ethereum. Vamos só ajustar aqui esse ponto do Ethereum. Vamos ajustar isso daqui, porque o Ethereum ele ainda tem uma região aqui em cima a ser buscada, a ser capturada. Ele buscou somente os pontos mais curtos, que seria essa região aqui, também muito próxima da região acima. Mas nós capturamos topinhos anteriores, ele não veio no fundinho dentro da zona inteira, mas a gente começa a ver um movimento, uma fraqueza no movimento e algumas divergências em tempos menores aqui, tá? Topos mais baixos, menos força no movimento, topos mais altos e uma possível captura de topos anteriores para continuar um movimento de queda. O Bitcoin ele tem entregue uma direção um pouco mais clara para a gente, mas a gente consegue ver que o Ethereum também quebrou fundos anteriores. Então isso aqui para mim no momento ainda me parece, tá? Vou considerar isso aqui, região de Fibo, zona de liquidez, e ainda me parece uma busca. Vamos esperar aqui alguma falha mais clara para que a gente possa pegar a continuidade desse movimento aqui. Quando eu olho linha de tendência nesse movimento aqui,
eu vejo que o Ethereum já perdeu pontos importantes, tá? Voltou para cima da linha de tendência, mas se a gente perde novamente, o cenário ele começa a ficar um pouco mais feio. Eu tenho uma divergência clara aqui, ó, nessas regiões de topo, então me mostra que eu tenho uma fraqueza nessa segunda puxada do mercado, e para mim isso daqui essa segunda puxada foi só para capturar acima dessas regiões de topos anteriores para uma possibilidade de uma continuidade aqui. Bom, precisamos acompanhar, vamos seguir acompanhando para ver. Vamos olhar aqui, quero olhar aqui também link nesse movimento. Link fez um movimento inclusive mais forte de alta. Deixa eu ver o que nós temos aqui em Link, ó. Link ela fez um movimento mais forte de alta, mas se eu for considerar, se ela não consegue romper esse topo anterior, e aqui, ó, aqui nós tínhamos um FVG também. Vamos apagar isso aqui. Ela tocou exatamente nesse ponto. Deixa eu ver se nós temos confluência. Olha isso. Então nós temos aqui 618 de Fibo, tocado exatamente no ponto de hoje. Nós temos linha de tendência que ela já tinha perdido desse padrão de bandeira. E agora nós estamos testando esse mesmo ponto. O que Link tinha aqui, ó? Então a Link ela também perdeu. A Link também ela já tinha perdido quebra de estrutura. Tá? Famoso choque. Quebrou, respirou e agora a gente espera mais uma próxima pernada de continuidade do movimento para Link, tá? Então buscamos essa região de ineficiência que nós tínhamos aqui, passado direto nessa região. O preço demorou para buscar aqui, mas ele veio fechar essa ineficiência do preço, esse desbalanço, e agora a gente está testando abaixo da nossa linha de tendência, testando em cima de região de Fibo. Então, galera, isso aqui está me parecendo. Pode ser que a gente tenha a confirmação desse movimento aqui hoje, mas está me parecendo uma continuidade do movimento, tá? Beleza, é isso então. Os principais ativos passado aqui junto com vocês. Eu não quero me estender demais para não ficar muito grande esse vídeo. Eu espero ver vocês na live de sexta-feira e amanhã eu subo mais um vídeo para vocês, tá? Grande abraço para todo mundo. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Se você quer ficar ligado nessas operações antes delas acontecerem, entre na lista de espera aqui embaixo, mande uma mensagem para a gente lá no chat, que a gente vai mandar mensagem para você assim que abrir as vagas. Tá bom? Grande abraço, deixa seu like, se inscreva no canal. Tamo junto, valeu. Fui!